Hoje vamos falar sobre o arsenal do Sukuna. Hoje é a parte 1 só, porque tem bastante coisa, né? O desgraçado tem bastante coisa. Ou então, hoje vamos falar só do módulo básico da técnica dele. O desmantelar, o clivar e o santuário malévolo. Primeiro, a gente tem que destacar aqui, né? Óbvio, né? Outras coisas, as coisas mais importantes aqui é que, óbvio que aparentemente a técnica dele é muito mais do que desmantelar, clivar e santuário malévolo, né? Santuário malévolo é a expansão aí do clivar nesse caso. Mas a gente não tem informação exata, né? A gente sabe que o Geiger já deu a entender no fanbook, em entrevistas, que a técnica do Sukuna tem a ver com culinária. O Sukuna faz referência à culinária direto. Inclusive na tradução aqui, ó, a tradução do desmantelar, do desmanto é Kai, que normalmente, acho que para quem assistiu Dragon Ball, né, tem a ver com destruição. Só que nesse caso, com o kanji aqui que eles usam, é um tipo de corte de peixe. Tanto o desmantelar quanto o cleave são cortes diferentes. É Kai e Hachi, são cortes diferentes de peixe. Tanto que ele inclusive chamou o Gojo, né, de peixe, lá no começo da luta atual. Ele ia cortar as escamas do Gojo direitinho. Eles são cortes de peixe diferentes, né? Então, óbvio que tem a ver com o lance de inclusive, ó, o domínio dele, né, é Fukuma Mizushi. E ele usa uma forma arcaica do Mizushi, né, que se refere à cozinha de um imperador, de um imperador. Então, óbvio que tem a ver com comida, ele faz o fogo, né, também tem a ver com comida, mas a gente tem zero informação concreta sobre isso por enquanto. Então, dessa vez vamos falar do básico, que é só o desmantelar e o clivar. E o santuário malévolo, né? A gente deixa essa parte da expansão e de teorias para o próximo vídeo, que é sobre as armas dele também. Mas vamos lá. A tradução, né? Ele começa, o módulo básico aí é o clivar, é o desmantelar, na verdade, que é mais uma destruição de átomos. Ele é bem isso, ele destrói átomos. Ele consegue, normalmente quando ele usa em humanos, né, ele transforma os caras em cubinhos. Transforma em cubinho tanto feiticeiro quanto não feiticeiro. Só que a gente sabe que os feiticeiros eles conseguem resistir melhor por causa do reforço de energia amaldiçoada, né? Mas o clivar, ele é no original é Kai, né? Que é um corte, já falei, um corte de peixe. E ele é a forma básica, inclusive ele é invisível, os cortes são invisíveis, tá? Tem que ser um feiticeiro muito foda pra perceber, ou tem olhos especiais, tipo o Gojo, pra perceber quando é que tá vindo os cortes. A segunda parte da técnica dele, que é a parte melhorada, né, é o clivar. A gente pode ver que várias técnicas têm essa parte, né, que é a parte básica para derrotar maldições, e a parte amplificada, que é para lutar contra outros feiticeiros, né. Eu acho que tem a ver com o processo evolutivo ali do Jujutsu lá no início do mundo, lá na pré-história. Primeiro eles se defendem, né? Eles têm que se defender de maldições que caçam eles, e depois eles têm que defender território. E aí é contra outros feiticeiros. O clivar é o hachi em japonês, é um corte de peixe, é o corte de filé de peixe. Eu acho que é aquele corte que você corta a espinha do peixe separado, assim retira, e aí só passa o horizontal, assim, para tirar o filé do peixe. Pelo menos é assim que se faz aqui. Mas o clivar, ele é já diferente do desmantelar, né? Ele consegue ler. Ele tem um efeito melhor em seres vivos e em maldições, porque ele consegue ler a quantidade exata de energia amaldiçoada do usuário para fazer um corte perfeito. Corta perfeitamente. Pelo menos esse é o objetivo, né, do clivar. A gente já viu o clivar falhar várias vezes. Inclusive no último, já com amplificado pelo domínio, né, demorou, o cara tá sem fazer
sem segurar, fazendo o símbolo de mão dentro do domínio, o cara não conseguiu derrubar o Gojo, né, usando o clivar. Então o clivar obviamente não é a parte mais poderosa da técnica dele. A gente espera ver a parte mais poderosa mais pra frente. Mas o clivar aí a gente vê, é claramente algo próprio para lutar, para duelos, né, para duelar. É uma técnica de duelista. Ele tem outras aplicações, né, do clivar. Ele tem a teia de aranha, que é uma técnica nesse caso. Ele consegue, diferente dos cubinhos, tá? Diferente dos cubinhos, ele faz em formato de teia de aranha, basicamente isso. Ele usa isso para acertar o chão, para evitar os combatentes corpo a corpo de se apoiarem, né? Se apoiarem. É bem interessante essas técnicas dele. Ele provavelmente tem mais em outros provavelmente tem mais em outros formatos, né? Tipo aquela galera que faz escultura com melancia, mas ele deve ter, com certeza. Mas a gente tem a expansão máxima dessa técnica dele. Olha só, essa técnica, as técnicas são a técnica base dele, tá? Porque eu sempre teorizei que como o Sukuna ele não deve ser de uma família nobre, né? A técnica dele ele deve ter descoberto sozinho e deve ter ido entendendo ela com tentativa e erro, né? Por isso que ela deve ter esses módulos específicos. Ele é meio que o Garou de One Punch Man. Tanto que o Garou ele fala, né, que ele aprende essas artes marciais, mas ele chama de modo, né? Pra ser mais legal, que é mais legal. Por isso que eu acho que o Sukuna ele tem esse modo gênio dele, mas ele não é estudado, né? Ele é autodidata. Principalmente deve vir do orgulho dele. Por isso que ele vai descobrindo esses modos aí de usar a técnica dele. Mas o pináculo, né, da técnica dele é a expansão de domínio. E a expansão de domínio é traduzida para Fukuma Mizushi, que aqui no Brasil, em inglês, né, foi traduzido para Malevolent Shrine, né, Santuário Malévolo. Na tradução, antes do mangá sair lá nos Estados Unidos, eles traduziam com um negócio mais literal, porque mais literal é meio que um lugar onde os demônios se escondem, que é um santuário para guardar. O santuário, né, no kanji, ele é um lugar onde se guarda os restos de um santo. Só que o santuário malévolo do Sukuna aí é meio como onde se guardasse o lugar onde os demônios se escondem, né? Inclusive, tem uma tradução que tá online aí, para que vocês acham aí nesses sites aí, no site aí onde tem tradução de fã, ele ainda tá como o esconderijo dos demônios. Lá nos primeiros capítulos, que é o capítulo 9, que o Sukuna usa, se eu não me engano. Ainda tá como esconderijo dos demônios, o Malevolent Shrine. Aqui no Brasil ele foi traduzido como Santuário Malevolente, eu acho. Eu chamo de Santuário Malévolo, né? Não é Santuário Malemolente. Santuário Malemolente era quando o Sukuna encarnou aqui no Brasil nos anos 90 e ele virou o rei do axé. Mas continuando. O Malevolent Shrine, ele basicamente expande, ele dá um território onde o clivar fica muito mais poderoso. Tanto que ele consegue usar, nesse caso ele usa para esmagar o oponente, né? Para acabar com o oponente, porque ele não manda só um clivar, dessa vez não é para fazer um corte só, é para obliterar completamente. Ele consegue fazer o clivar e o desmantelar ao mesmo tempo. Tanto que toda vez que ele usa o Santuário Malévolo, fica o buraco, ele destrói tudo. Ele consegue cortar até o ar, inclusive. E o negócio do Santuário Malévolo é que ele, provavelmente, como a gente já viu, né, no domínio inato dele, que fica na alma dele, provavelmente era uma expansão de domínio normal no começo, com barreira, entendeu? E aí ele deve ter ido refinando o domínio dele. Porque o Santuário Malévolo, quando a gente conhece ele, né, ele não tem barreira, ele não tem uma barreira fechada. E ele tem um Bindval, um pacto, que permite que as pessoas que estão dentro fujam, tem uma rota de fuga. E em troca disso ele consegue aumentar o alcance para até 200 metros. E óbvio, né, o que foi explicado um pouco mais recentemente, é que é como se ele tivesse 100% aqui de um recurso, ele divide
Ele divide esse recurso entre o alcance e o poder de ataque. Antes a gente não sabia se isso era, se isso não era padrão, né? Esses parâmetros. A gente viu atualmente que ele consegue alterar sim. Não é 50% para o alcance nem 50% para o poder de ataque não. Se ele diminuir, ele consegue alterar esses parâmetros. Inclusive, talvez ele consiga alterar mais ainda até. Tanto o negócio da barreira e tudo mais. Se ele precisar botar uma barreira, ele consegue também, com certeza, porque todos os outros domínios têm barreira, uma barreira fechada, né? Ele consegue também, com certeza. Mas o negócio é aumentar o poder de ataque do Clivar, que a gente já viu que é forte, mas na hora quando ele está enfrentando os feiticeiros muito sinistros, ele acaba precisando aumentar o ataque o máximo possível. Mas esse é o Santuário Malévolo. Por enquanto é isso que a gente sabe, tá? Por enquanto é isso que a gente sabe. Tem gente que consegue tancar, mas ele vai aumentar o número de golpes absurdamente por segundo. Então não é qualquer um, não. Mas por enquanto é isso. A gente fica por aqui. Essa foi a explicação do Arsenal do Sukuna. Na semana que vem eu vou falar mais sobre as armas dele e o resto da técnica e outras teorias também. Eu vou fazer também uma teoria sobre a origem do Sukuna, porque lendo o fanbook aqui eu fiquei com a pulga atrás da orelha quanto à origem dele aqui. Normalmente o modo como eles citam ele não é como se ele fosse o verdadeiro realmente Sukuna, o das lendas, a figura mitológica, né? Mas é isso, por enquanto é isso. Se você curtiu, deixa um like aí que me ajuda bastante. Se tem alguém que está com dificuldade de entender a técnica, tá? Manda esse vídeo para eles. Considere se inscrever também, se você está ansioso pro próximo. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu.